Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. Vocês já sabem o que tem que fazer: curtam, compartilhem, se inscrevam, comentem e ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. O tema do vídeo de hoje, um dos últimos, se não talvez o último de 2024, é marketing digital. Ainda bem que acabou. Vocês que acompanham a bolha da internet nos últimos tempos, principalmente no Instagram, têm visto esse fenômeno da ascensão dos influenciadores do marketing digital, pessoas que atuam com copywriting, com social media, com gestão de tráfego, com suporte, com assistência virtual, etc. E a formação de um mercado de lançamentos de cursos online. E o auge desse mercado foi, sem dúvida, aquele período de 2020 até 2021, que foi a época em que as regras de restrição à circulação de pessoas foram mais agudas, foram mais rígidas. E nesse período as pessoas estavam em casa, de certa forma, sem ter o que fazer. E esses cursos e essas lives que aconteceram na época foram para muita gente uma oportunidade de se distrair e de ficar um pouco a salvo das notícias que corriam naquela época. E se vocês se recordam bem, não eram muito auspiciosos. A mídia teve nesse período de emergência sanitária um crescimento que permitiu a elas até mesmo pautar o futuro político do Brasil. E nesse período as pessoas estavam muito angustiadas, estavam com uma incerteza, talvez comparável a que hoje nós vivemos com relação à política do Brasil. Mas naquela época, pela questão de que era um fenômeno de ordem global, as pessoas estavam muito angustiadas e esses influenciadores ofereceram um alívio e deram para essas pessoas um horizonte. E isso fez com que as pessoas gostassem de assistir essas lives, acompanhassem esses influenciadores e entrassem em contato com o mercado que para elas era muito novo. Então, sempre que alguém anunciava um evento online gratuito e para tirar você do zero absoluto até, sei lá, os seus primeiros 10 mil reais ou o seu primeiro cliente numa determinada área, isso naturalmente atraía atenção. E as pessoas não sabiam o que seria oferecido no final, um curso completo. Essa estrutura ainda era muito nova. É claro que a fórmula de lançamento já existia praticamente meia década antes. O Érico Rocha, não digo nem meia década, uma década praticamente, porque o Érico Rocha ele começou nesse mercado em 2011, se não me falha a memória. Até um dos primeiros produtos que fez sucesso usando a fórmula de lançamento na internet foi o Fórmula da Comunicação Envolvente, que gerou o dossiê Márcio Seixas. Não sei se vocês conhecem esse conteúdo de humor maravilhoso. Quem não conhece, pesquise aí dossiê Márcio Seixas e divirta-se, vai ser um ótimo final de semana. Você vai encerrar o ano rindo pra caramba. Mas esse mercado já era muito velho, só que ele era um mercado de bolha. Era uma bolha pequena, praticamente todo mundo dessa época se conhecia. E em 2020, 2019, mas sobretudo aqueles primeiros meses de isolamento social, foram decisivos e fizeram a vida de muita gente. E as pessoas começaram a trabalhar com internet, com marketing digital, se tornaram gigantes, venderam muito, justamente porque elas estavam trazendo uma novidade para a vida das pessoas. E esse efeito de novidade, ele faz uma diferença muito grande. É difícil você se destacar quando o produto ou serviço que você vende não é inovador, não tem nada de diferente. Por isso que é difícil um supermercado ter uma estrutura, ter uma escalabilidade, melhor dizer, não é bem estrutura, mas uma escalabilidade, porque o supermercado vende um produto que é o mesmo. Se eu for no supermercado A, eu vou encontrar o mesmo arroz, o mesmo feijão que eu encontro no supermercado B. Então você não tem essa possibilidade de criar um diferencial. E no caso dos produtos da internet, você encontra essa possibilidade, porque cada produto é ligado a um determinado influenciador e a pessoa tem uma forma de trabalhar o conteúdo, ela tem uma forma de se dirigir às pessoas, uma história própria. Então essa possibilidade de criar um diferencial é o que gerou
esse sobrevalor dos produtos. Foi justamente o que jogou o preço desses produtos para cima e fez com que essas pessoas tivessem lucros muito grandes e enriquecessem. E muita gente começou a brilhar os olhos para esse mercado de marketing digital. O problema é que com o tempo as pessoas se cansam, elas se tornam muito mais seletivas, porque elas sabem que fulano vai fazer um evento, mas fulano vai vender um curso no final. Ou que fulano faz um evento, mas fulano enrola no evento. Fulano ele faz um evento que não tem tanto conteúdo assim. É 30 minutos de conteúdo e os outros 40 minutos é depoimento, é interação com o público, é tirar dúvidas, às vezes dúvidas que nem sequer são interessantes. E as pessoas começam a ficar mais seletivas. Por quê? Porque a oferta aumentou muito, mas a demanda ela permaneceu constante. Porque você atinge um determinado público e você precisa expandir sempre o público, você precisa renovar o seu público para poder ganhar dinheiro. Ou você precisa criar novos produtos que correspondam à situação atual da pessoa que está comprando de você ou que comprou de você no passado. E isso é muito complicado, porque são poucas pessoas, e eu não digo nem sequer na internet, mas na vida, que conseguem se reinventar a ponto de terem 3, 4, 5, 6 ideias geniais. Não é todo mundo que tem essa possibilidade. Então o influenciador ele precisa apelar sempre para o caminho de aumentar a base dele. O problema é que você, pelo seu próprio perfil, não tem condições de chegar a um número muito grande de pessoas. Quem tem essa condição são aqueles influencers de futilidade, porque eles têm uma vida tão, tão superficial, tão focada no ter, que eles não geram polêmica para a maioria das pessoas. Claro que um outro grupo, mas é um grupo menor, não vai gostar exatamente por essa ausência de conteúdo. Mas a média das pessoas, aquela parte da população que está preocupada em escala 6 por 1, em chegar até a sua casa íntegro, em não ser tão escorchado por mil e um problemas da vida moderna. Esse grupo ele não está interessado em discutir política, ele não está interessado em falar sobre temas intelectuais. Ele quer ver aquele influenciador que é engraçadinho, que tem uma vida legal, que ele pode olhar e se inspirar e se sentir bem, porque o fulano tem um iPhone. De certa forma, é um gozo que é feito através de outra pessoa. E essa pessoa vai realizar aquilo que eu, na minha situação atual, não consigo realizar. Mas as pessoas querem isso. E o cara do marketing digital, ele precisa sempre tender a se tornar esse influência de futilidade. Por isso você vê o Pablo Marçal, por exemplo, ele é um cara que tinha uma base de marketing digital, mas ele fez um caminho de mesclar com religião, justamente o que eu falei naquele vídeo da advocacia. Ele colocou Deus na jogada. Então ele colocou Deus e colocou dinheiro. Ele não colocou o terceiro elemento, mas por uma questão de coerência, porque sendo ele um cara que tem uma visão de mundo religiosa, não faria sentido ele ser um cara da esbórnia, até porque ele é casado, tem filhos e tudo mais. Não casa com a situação dele. Mas ele fez esse caminho para pegar uma base maior, porque, óbvio, o público evangélico no Brasil é enorme. E para ele é muito bom ter o público evangélico ao lado. Até porque é um público muito homogêneo, um público que não tem tanta divergência interna. E é um público muito bom. E isso para uma pessoa que é do marketing é ótimo, ter um público que não tem muita rusga interna. É difícil você vender marketing para um grupo que vive brigando. Por isso que é difícil você ter esses influencers, dentro desses influencers de marketing digital, pessoas de esquerda, porque a esquerda ela tem muitos atritos internos. Ela é unida na ação política, mas no dia a dia, no ambiente dos debates, é um ambiente de muito atrito. É complicado você criar um produto de marketing para um público que é um público que vive de atrito, é um público que vive de crítica, é um público que dificilmente aceita algo sem, digamos assim, se sentir incomodado, sabe? Tudo aquilo que tem cheiro de capitalismo, cheiro de venda, cheiro de comércio. Por isso que esse setor é um setor dominado por um público mais de centro, centro-direita. E o Pablo Marçal, para expandir, ele pegou essa base. Ele saiu de um público nichado e foi para um público mais evangélico, um público mais classe baixa. O Edel Carvalho fez a mesma coisa. E eu poderia listar vários outros aqui.
mas eu acho que para o nosso perfil e também por uma questão de tempo, até porque eu parei de acompanhar essas coisas, mas eu acho que o Wendel Carvalho e o Pablo Marçal são dois exemplos perfeitos disso. Então eles se expandiram. E os caras que quiseram continuar crescendo, eles têm sempre esse movimento de ficar mais superficial, de falar sobre temas não tão difíceis e sempre fazer algo que seja comparável a uma espécie de novela. Então eu crio personagens, eu crio histórias. O Ryan Santos também faz muito isso, ele cria personagens do universo dele. Ele faz com que a pessoa se envolva e que queira saber mais sobre a sua vida. Ou seja, você sai daquele conteúdo mais duro, aquele conteúdo de dados, de dashboard, de Power BI. Isso aí é uma coisa que se fala da porta para dentro. Mas da porta para fora, para a venda, o que é mais importante é novelinha, é falar de Deus. Para alguns que tem essa pegada, falar de putaria. Veja que é uma abordagem sempre de diluir o conteúdo, é uma abordagem homeopática. Até o Paulo Cantarelli falava muito isso, né? A homeopatia intelectual. Você vai diluindo o conteúdo até o ponto de que o que você fala é o óbvio. Você acaba terminando com as palavras bebam água. Por quê? Porque beber água é uma coisa que ninguém vai questionar. Quem é que vai questionar que é necessário beber água? Então, o marketing digital, ele vive essa necessidade de virar povão ou de mexer com coisa errada. Então, ou ele vira algo popularesco e algo sem tanta substância intelectual, ou ele começa a mexer com aposta, a mexer com nicho black, essas questões mais delicadas e mais difíceis, porque o marketing digital daquela forma antiga não é algo que vai conquistar mais clientes, porque quem é esse público mais dedicado acaba aprendendo por livro, acaba aprendendo sozinho, acaba pirateando os cursos. Não é um público que vai comprar de você porque vai olhar para você atualmente e vai pensar, cara, isso é ruim. O ciclo de vida dele já terminou. Você não consegue atender mais essa pessoa. Por quê? Porque você não é uma pessoa com essa plasticidade de mudar de ideia, de criar novas coisas. Isso é difícil. Na história da humanidade você conhece poucas pessoas que têm essa capacidade de vir com 5, 6, 7 ideias geniais. Isso é algo raríssimo. É um Platão, Aristóteles, um Whitehead. Não é possível você produzir essas pessoas em escala industrial. Então o marketing digital não acabou. Ele é uma ferramenta que é usada por todo mundo. Eu, quando posto um vídeo no YouTube, eu, de certa forma, faço marketing. Quando alguém usa o seu Instagram para conseguir mais clientes, a pessoa está fazendo marketing. Mas o marketing digital nessa estrutura, ele vive um momento, de remodelação e de readequação. E eu acredito que só os mais bem posicionados, aquelas pessoas que já têm investimento externo, por exemplo, elas vão sobreviver e vão continuar ganhando dinheiro. Os que vão entrar vão depender muito da própria personalidade, do próprio carisma. Então vão se tornar pessoas com muito sucesso, mas cada vez menos frequentes. Vão ser exemplos mais raros. Pessoas com muito carisma que vão levar tudo para si, que é o que a gente chama de winner takes all. Então vai ser um mercado que vai virar winner takes all. Como é a realidade em vários outros mercados. Você parar para pensar, em música é assim, na própria advocacia é assim também, no entretenimento em geral. Essa realidade de winner takes all é a prevalecente. E na minha opinião, no marketing digital, é isso que vai acontecer. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima.